Eu quero dizer a todos que nós recebemos um ofício do Ministério da Justiça, do senhor ministro Flávio Dino, referente a uma solicitação de um requerimento que foi aprovado nessa comissão, na última sessão, que solicita as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, e o senhor ministro nos respondeu afirmando que não poderia passar essas imagens em virtude de que as mesmas fazem parte do conjunto de provas que faz parte de um projeto, de um inquérito que está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores e senhoras senadoras, na reunião que eu tive com o senhor ministro, presidente dos inquéritos, Alexandre de Moraes, o que nos foi colocado pelo ministro é de que haviam alguns inquéritos que estavam sob sigilo e que esses inquéritos sob sigilo, que tinham ainda alguma diligência a ser feita e cuja divulgação pudesse trazer prejuízo a essa diligência, ele não poderia entregar naquele momento para a CPMI. Isso é absolutamente compreensível. Por exemplo, quando eu estive com o ministro Alexandre de Moraes, dias depois aconteceu uma operação, inclusive nesta casa, aqui no Senado, no gabinete do senador Marco Duval, e esse era um dos inquéritos que estavam em sigilo e que, obviamente, se naquele momento em que eu estive com o ministro, ele tivesse entregue à CPMI a íntegra desse inquérito, esta operação estaria fadada ao fracasso, haja vista que todos aqueles envolvidos que eram alvo da operação estariam previamente avisados de que a operação aconteceria. Portanto, eu acho que era plenamente compreensível, e que é plenamente compreensível, que havendo um inquérito em que haverá ainda uma diligência, que isso seja mantido em sigilo. Outra coisa completamente diferente são as provas que fazem parte deste inquérito. O fato de ter uma diligência, isso não estende esse sigilo para as provas. O único objetivo do sigilo é preservar esta ação, para que essa ação visada na diligência, para que ela não esteja condenada ao fracasso. Portanto, não faz sentido nenhum que tudo aquilo que esteja fazendo parte dos inquéritos não possa ser objetivo, não possa ser do conhecimento da CPMI. Sendo assim, e até pela obrigação que eu tenho, como presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer: eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, simplesmente o alvo do requerimento: olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas e por isso mesmo não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele, pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outros alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado
que estou determinando a Advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Palavra ao senador Esperidião Amin. Serei muito conciso, presidente. O ministro da Justiça não pode nos dar conselho agora. Ele já deu a posição dele. Ele não entrega. Nós não temos que pedir para a Polícia Federal. O dono do prédio é o Ministério da Justiça, onde ocorreram fatos que até agora não se conhecem. Não tem nada a ver com inquérito. É uma peça histórica. Portanto, ninguém apôs a condição de sigilo às imagens. Isso faz parte, vamos ser muito claros, da dificuldade de se conseguir saber o que aconteceu em matéria de omissão. É um grande esforço que hoje vai ter o seu dia inaugural em termos de possibilidade de saber sobre omissão, sobre as ações, sobre vandalismo, o nome que queiram dar. Eu acho que tudo pode ser feito a mais, mas já temos uma linha percorrida. Tanto é que os que têm vindo depor aqui sempre ocupam o 5º vagão dessa locomotiva, dessa composição da busca dos autores do dia. Agora, da omissão, nós não conseguimos nada, a não ser a vinda hoje aqui do senhor Saulo Cunha, que foi quem escreveu um relatório histórico com mensagens que queriam evitar o dia 8, mas não evitaram. Por quê? Porque houve omissão. Então, eu entendo que o que o senhor vai fazer é razoável, que a Advocacia Geral do Senado ponha isso a claro. O inquérito e as suas diligências não devem ser prejudicados por nós. Mas os fatos ocorridos vão ser censurados. Isso é uma censura a um filme. Censurar um filme. Censurar um filme para a sociedade brasileira não saber o que aconteceu? Não tem nem pé nem cabeça, e com o maior respeito ao jurista, que é o ministro, este conselho, ele está desautorizado a dar pela decisão, no meu modo de ver, irreverente, pela mensagem irreverente que ele mandou para esta casa. Todos os outros solicitados atenderam. E se ele quisesse consultar a Polícia Federal, é mais fácil ele consultar do que nós, né? Quer dizer, a demonstração de má vontade é essa. Quer dizer, procure quem é vinculado ao meu ministério. Quem está aqui sob a minha ordem. O que é isso? Com a palavra, para a questão de ordem, o deputado Ramagem. Bom dia, senhor presidente. Quero agradecer e elogiar pela sua medida de levar à Advocacia do Senado e ao Supremo Tribunal tal questão. Quero ainda que faça administrativamente um pedido de reconsideração ao ministro de Estado, Flávio Dino, para verificar se ele vai atender a medida. A negativa de atendimento à medida não é apenas inadmissível, mas inconstitucional. Então eu venho trazer aqui que parlamentares de oposição já estamos manejando uma medida perante o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, para trâmite no Supremo Tribunal Federal, para apurar esta negativa do ministro, primeiro, para instá-lo a fornecer as imagens, conforme requerimento dessa CPMI. Como se vê, o ministro não apenas desprezou a atribuição constitucional dessa CPMI, como do próprio Congresso Nacional, e desrespeita ainda já um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essas imagens, que decidiu que o esclarecimento do caso depende da análise imprescindível de todas as imagens que auxiliem na identificação dos responsáveis. Asseverou ainda que inexiste sigilo das imagens com base na Lei de Acesso à Informação
Isso foi um despacho do Supremo Tribunal Federal de 21 de abril de 2023, nos autos do inquérito 4923 do Supremo Tribunal Federal. Então, caso o ministro Flávio Dino não atenda, que venha a ser apurado crime de responsabilidade do ministro de Estado e desobediência do ministro Flávio Dino. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro cabe aí elogiar a providência para obter essas informações, mas tem que fazer uma ressalva. A Constituição atribui a essa comissão, a CPMIs, poderes próprios de investigação de autoridade judicial e não poderes próprios de investigação de autoridade judicial quando assim entender o Supremo. Então, a gente não precisa, essa comissão não precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para cada passo que nós formos realizar. Eu até entendo que diante desse impasse, a providência oportuna é provocar a advocacia do Senado para provocar o Supremo Tribunal Federal, mas eu sugeri o seguinte, que fosse solicitado que o Supremo Tribunal Federal disponibilizasse os vídeos diretamente, se eles os recebeu, ou, se não disponibilizar os vídeos, que determinasse, então, ao ministro da Justiça que os fornecesse. E vou acompanhar aqui a sugestão do deputado Ramagem, para que nós reiteremos também ao ministro Dino, porque essa comissão tem poderes próprios, e ele tem o dever de fornecer esse material. É um material que ele tem disposição, e é um material que, evidentemente, vamos aqui ser claros, não coloca em risco de maneira nenhuma as investigações em curso. São fatos que aconteceram, vídeos que aconteceram em 8 de janeiro, já há mais de 6 meses. Não existe qualquer possibilidade disso colocar em risco qualquer investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. E creio que se o ministro se recusa a apresentar, ele sim acaba se incorrendo em crime de responsabilidade, desrespeitando não só essa comissão, mas o próprio Congresso Nacional. Então a minha sugestão, presidente, é seguir na linha que Vossa Excelência colocou, sim, provocar a advocacia do Senado, mas reiterar a determinação ao ministro Dino para que apresente sob pena de configuração, não só de respeito a essa comissão, mas de crime de responsabilidade. E registrar aqui, presidente, eu já fiz requerimentos ao Ministério da Justiça, aqui nessa comissão, e tem sido prestadas informações de maneira absolutamente evasiva. Esse é um comportamento de não entregar esses vídeos que tem sido também encontrado em outras situações. Eu requeri, por exemplo, informações sobre o efetivo da Força Nacional no dia 8 de janeiro, onde que essas pessoas estavam, quando que elas interviram, e as informações vêm evasivas, vêm imprecisas. Solicitei outras informações e isso sempre vem de maneira evasiva. Do outro lado também, presidente, reiterar a necessidade que o Supremo Tribunal Federal compartilhe o conteúdo do inquérito. Os defensores, embora com dificuldade, pela súmula 14, já têm direito de acesso aos inquéritos relacionados às denúncias já oferecidas, ações penais que estão tramitando. E se o acesso pelos defensores não coloca em risco as investigações, como dizer que as investigações estão em risco pelo acesso por essa comissão? Na parte que eventualmente envolver diligências em curso, como diz a súmula 14, é absolutamente razoável que o Supremo não compartilhe. Agora, existe uma série de provas já lá nos inquéritos que não existe nenhuma razão de não virem para cá. E nós já estamos aí há meses do início dessa comissão e ainda não recebemos cópia desses inquéritos. Ainda não temos os laudos da Polícia Federal sobre esses vídeos. E a gente tem visto o esforço de Vossa Excelência, absolutamente louvável junto ao Supremo, mas creio que está na hora do Supremo poder já fornecer essas provas para nós, para que nós possamos realizar um trabalho até complementar de investigação e não de reiteração daquilo que já foi realizado. Em parte, nós estamos aqui indo em zigue-zague porque não temos acesso a essas provas que o Supremo já produziu. E nós não somos inimigos ou adversários das investigações do Supremo, nós apenas queremos fazer uma investigação complementar. Então fica essa sugestão também, presidente, para que nós possamos ter esses elementos e reiterar ao ministro da Justiça que forneça diretamente, porque nós não devemos
precisar de interposição do Supremo para obter essas provas. Lamentavelmente, estamos sendo forçados a essa provocação, mas entendo que temos também que provocar diretamente, novamente, o ministro, alertando para as consequências do descumprimento e do desrespeito à decisão dessa comissão. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.